Se tem uma coisa que pode deixar o nosso emocional completamente desequilibrado, são as nossas relações. As nossas relações, elas são frutos de felicidade, mas elas também podem ser, assim, motivos de muita tristeza, muita frustração, muito desapontamento, seja as relações familiares, sejam as relações amorosas, as relações sociais. Então, esse vídeo vai te ajudar de maneira prática e efetiva, como que com apenas 3 dicas, 3 orientações, 3 comportamentos práticos, você pode melhorar qualquer relacionamento que você tenha hoje. Seja profissional, seja amoroso, seja familiar. Essas dicas eu reuni e fiz um compilado das principais orientações que eu passo para os meus pacientes. E depois de muitos anos atendendo, quase uma década já atendendo pacientes, eu separei aqui as 3 principais dicas que vão poder, de fato, melhorar qualquer relacionamento que você tenha hoje. Eu sou Thalita Camargo, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em transtornos de humor e ansiedade pela USP, online em mais de 17 países diferentes. E hoje eu quero ter um tempo aqui com você para poder te ajudar a melhorar, a rever como você pode ter relacionamentos mais saudáveis. Como eu disse no começo desse vídeo, relacionamentos, eles podem ser aspectos que favorecem a nossa saúde emocional e mental, mas eles também podem ser um excelente gatilho para que o nosso emocional e para que o nosso mental assim fique devastados. Então vamos lá, quais são as dicas importantes que eu quero te passar. A primeira delas é sobre comunicação. E para isso, eu quero te contar um trechinho de uma parábola que é formidável. E para isso, eu quero que você preste atenção na seguinte história. Sócrates está ali, no final de uma tarde, na Grécia, passando as mãos em um campo de trigo, aquele trigo dourado, aquele entardecer muito bonito, e chega para ele um discípulo bastante ofegante e apressado, dizendo que ele precisa contar para Sócrates uma coisa muito importante. Aí Sócrates lentamente vira para ele, muito sossegado, muito tranquilo, e pergunta: tá, mas o que você tem para me falar? Passou pelas 3 peneiras? Aí o discípulo, ofegante, apressado, fala: não, Sócrates, que 3 peneiras? Deixa eu te contar o que aconteceu. E aí Sócrates levanta a mão, dá um sinal para ele esperar e pergunta: o que você tem para me falar? É verdade ou você escutou de alguém? Se for verdade, você vai me dizer isso com bondade? Se for verdade e você for me dizer isso com bondade, o que você tem para me contar vai me ser útil? Bom, no final dessas 3 perguntas, o discípulo desiste de reportar para Sócrates o que era tão importante assim e volta para suas atividades. E Sócrates continua ali curtindo o entardecer e o trigo dourado. O que essa simples história tem a nos ensinar? Muitas vezes, nas nossas comunicações, a gente fala demais. E ao falar demais aqui, não no sentido de quantidade, mas no sentido de inutilidade. Quando a gente se torna mais prudente e tem discernimento, nem toda comunicação deve ser feita de qualquer maneira, a gente passa a desenvolver uma prudência e uma sabedoria na nossa comunicação. Então, usar as 3 peneiras nas suas comunicações podem evitar muitos ruídos, conflitos, atritos e desgastes desnecessários. Quantas vezes a gente não precisou dar conta, resolver conflitos, situações, porque a gente falou demais? Eu me lembro, meu avô, ele costumava ser muito sábio e ele utilizava muitos ditados para poder deixar lições valiosas. E um dos ditados que ele dizia era o seguinte: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, de alguma forma, falar, demais pode não ser uma conduta muito assertiva. Isso pode te expor mais do que o necessário para ter ruídos e conflitos na sua comunicação. Thalita, você está querendo me dizer então que eu não posso ser genuína, espontânea ou nem ao menos poder falar assim sobre as coisas que eu penso? Não, muito pelo contrário, você deve ser assim. Porém, isso deve ter uma utilidade nas suas relações. Falar por falar, sem ter um mínimo de consideração de como que isso vai chegar no outro, de qual é a repercussão disso, pode sim trazer prejuízos. Então, desenvolver uma sabedoria e uma prudência na sua comunicação é um primeiro passo importante para que os seus relacionamentos fiquem melhores. O que você tem para falar de tão importante, no seu trabalho, para uma colega de serviço, para uma colega da sua empresa, para o seu namorado, para o seu marido, para sua namorada, para tua esposa, para os teus filhos, para a sua família em geral, para suas amigas. É útil, vai ser dito com bondade e é verdade.
Então, se passar pelas 3 peneiras, tá liberado. Aqui em casa, às vezes a gente faz isso, tanto eu quanto o Douglas. Douglas chega pra me contar alguma coisa, Thalia, eu preciso te falar uma coisa. E aí, em forma de brincadeira, eu pergunto, e aí, passou pelas 3 peneiras? E aquilo, por mais que seja uma brincadeira, às vezes nos leva a refletir do quanto aquilo pode ser útil realmente um para o outro. Então, que possamos ter essa prática de passar as nossas conversas e as nossas necessidades de fala pelas 3 peneiras. Segunda lição importante: limites. Limite é algo fundamental para que os nossos relacionamentos possam funcionar bem. Todas as relações que tendem a desconsiderar o limite podem terminar de maneira trágicas. Relacionamentos abusivos, por exemplo, negligenciaram o limite. Relacionamentos tóxicos negligenciaram o limite. Relacionamentos que deixam marcas profundas de traição, de abandono e de rejeição negligenciaram o limite. Mas aqui eu quero te explicar como que a gente, na prática, pode colocar isso em ação. Primeiro ponto, você precisa aprender a reconhecer os seus limites. E isso é muito interno. É como se a gente tivesse ali um bom senso. Sabe aquele termômetrozinho interno que a gente meio que desenvolve assim, que a gente se liga? É aquela coisa da intuição, vamos ir por esse caminho. É um perceber-se, né, que o seu limite pode estar sendo violado. E você que me ouve aqui é a única responsável por saber qual é o seu limite. Se ele vai ser respeitado ou não, isso não está no seu controle. Está no seu controle escolher se você vai permanecer nas relações que desrespeitam o seu limite. Mas você é a única responsável por de fato saber qual é o seu limite. Isso é um exercício. Você precisa começar a exercitar sua consciência de autolimite. Então, qual é o seu limite? O que é suportável para você quando você para observar os seus valores, os seus princípios, o seu propósito, a sua cultura nos seus relacionamentos? Uma falta de limite para mim pode ser o meu filho e meu esposo não quererem comer as refeições na mesa. Isso pode ultrapassar os meus limites. Então, eu posso, através de uma comunicação assertiva, comunicar, deixar claro quanto que isso é importante para mim. Uma falta de limite pode ser o outro recorrentemente desconsiderar algo que é muito importante para você, mesmo que você mencione isso com muita clareza. Uma pontualidade, uma resposta no WhatsApp, um combinado que vocês fizeram. Então, qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Claro que aqui cabe a cada um de nós saber o quanto que a gente vai flexibilizar e quais são os contextos em que a gente está disposto a flexibilizar esses limites. Às vezes, tá tudo bem acontecer um atraso. Por quê? Porque o meu esposo estava saindo de uma consulta, de uma reunião muito importante. Claro que a gente não está indo para o polo da rigidez aqui, obviamente, mas limites são importantes e você precisa reconhecê-los para saber se você está disposta a flexibilizá-los ou não. Mas saber quais são os seus limites é fundamental. Até porque só assim você sabe quando eles são violados. Normalmente, quando nós estamos em relacionamentos abusivos, o que acontece é que a gente demora para perceber que os nossos limites foram violados. E é por isso que a gente se sente abusado. Todas as vezes que a gente tem uma sensação de abuso, é porque alguém invadiu um limite nosso. Ora, porque a gente não tinha tanta clareza de quais eram os nossos limites. E porque a gente está tão habituado a flexibilizar, a tolerar, a concordar, a passar por cima dos nossos próximos limites, porque nós somos os primeiros que acabam, né, gerando esse autoabuso. A gente acha uma desculpa para a gente não respeitar esses limites com a gente mesmo, que as sequelas depois são terríveis, né? Eu já atendi muitas pessoas que tiveram relacionamentos que foram abusivos, chefes, né, CEOs, esposos, namorados, e que o questionamento é: como eu não vi isso antes? Por que eu não percebi isso antes? Porque, infelizmente, não tiveram a oportunidade de desenvolver essa clareza de quais eram os limites pessoais. Então, se você vai flexibilizar o seu limite ou não, não é o que está em jogo aqui. Mas saiba quais são os seus limites, para que você tenha clareza se quer ou não flexibilizá-los, se eles estão ou não sendo invadidos. Então, sempre que alguém, né, relata uma situação de abuso, é porque alguém invadiu esse limite, seja ele psíquico, emocional, físico, sexual, financeiro, ok?
Então, o limite também é o que sustenta o respeito. Então, eu costumo dizer para o meu paciente que o respeito, ele é uma cena onde eu pego um giz branco e risco em um asfalto a linha que eu não quero que as pessoas ultrapassem. Porque ali está o meu respeito, aquilo que me assegura, aquilo que eu não quero que o outro invada. Então, segunda lição importante, saiba os seus limites, para que você tenha consciência de quando flexibilizá-los e de quando alguém estiver invadindo. Terceira lição fundamental, aprenda a dosar intimidade e frequência. Se você aprender essa última dica que eu tenho para te passar, você talvez nunca mais precise cancelar, excluir e até mesmo, assim, acabar com qualquer relação. Você vai poder manter aí conexão com quem você quiser. Até porque eu sei que isso pode ser um valor muito importante para você. Então, vamos lá. Qual é essa dose de frequência e intimidade? Ou melhor, de intimidade e frequência. O que a gente precisa entender é que nem todas as relações vão conseguir ter uma extrema intimidade. Você não vai conseguir falar sobre tudo com todo mundo que você conhece. E também existe uma questão de frequência. Então, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Do como que a gente pode dosar. Vamos supor que você conhece alguém que é muito legal, que você tem, assim, uma super conexão, é uma pessoa que ela é divertida, é engraçada, só que você encontra com ela diariamente. Ela é a secretária do prédio que você trabalha. Ele é o porteiro ali, né, do prédio em que você trabalha. Então você passa, vocês fazem ali uma brincadeira, ele te recebe com um bom dia muito gostoso, você retribui esse bom dia, você vai para o seu trabalho. A frequência que você encontra essa pessoa, ela é altíssima. Então todos os dias você encontra essa pessoa. Aí você começa a aprofundar a intimidade com essa pessoa. Você começa a contar dos problemas que você teve na noite anterior com teu esposo, você começa a contar uma situação com o chefe, você conta assim uma fofoquinha para ele e daqui a pouco você está alto em intimidade e está alto em frequência. E começa a perceber que essa relação não tá dando certo. Por quê? Porque essa relação não suportava alta intimidade e alta frequência. Era uma relação que iria funcionar perfeitamente com alta frequência, porque você precisa encontrar e esbarrar essa pessoa com essa pessoa todos os dias, mas que é uma relação que não estava pronta, não suporta toda essa intimidade, não suporta todo esse conhecimento sobre você, todo esse repertório de conversa, toda essa profundidade de assunto. E aí começa a haver ali um atrito, porque infelizmente essa dose de intimidade e frequência não foi considerada. Quer um outro exemplo? Tem gente que a gente precisa ter baixa frequência e baixa intimidade para essa relação funcionar, porque senão ela entra em colapso. O meu esposo, por exemplo, a gente tem uma alta intimidade e uma alta frequência e a gente funciona super bem. A gente consegue conversar sobre diversos assuntos de maneira profunda, constantemente. E graças a Deus por isso, né? Porque ele é meu esposo. Mas se eu levar essa alta intimidade e essa alta frequência de repente para a relação com a minha mãe, talvez a relação comece a ficar pesada demais. Talvez ela comece a se preocupar mais do que ela deveria, ou talvez ela comece a ficar muito preocupada com aspectos que não eram para ficar preocupada, entende? Ou, por exemplo, com o meu filho. Né? A intimidade, a dose de intimidade que eu tenho que ter com o meu filho precisa ser proporcional ao que ele suporta. E é importante a gente entender que nem todas as relações vão suportar muita frequência e muita intimidade. Por mais que eu goste de muitas amigas, né, e que a gente compartilhe, a Van, a Bruna, a Bianca, talvez se eu conviver com elas todos os dias, a nossa relação já não fique tão boa quanto. Mas quando a gente se encontra, a gente consegue ter muita intimidade, muito repertório. Então, dose a frequência e a intimidade nas suas relações. Talvez você tenha um colega de trabalho que você vê todos os dias. Cuidado para que você não exagere nos assuntos de intimidade com ele para que essa relação comece a pesar. Bom, eu deixei aqui 3 orientações que eu acredito que vão te tornar mais sábias e maduras emocionalmente para que você desfrute melhor das suas relações. Se alguma dessas lições faz sentido para você, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo. Se esse tipo de vídeo faz sentido e você gosta de aprender mais sobre isso, também deixa aqui abaixo porque eu vou amar fazer mais conteúdos assim, tá bom? Até a próxima. Obrigada!